Continuando a correção dos exercícios, vamos corrigir agora o exercício número 4. Tem uma coisa que eu quero falar em relação a esses 4 exercícios aqui. Com exceção do exercício 7, que é o exercício da FUVEST, é um pouco difícil. O exercício 4, 5 e o 6 não era para ninguém ter errado nada. Era para todo mundo ter acertado. Porque eles são exercícios muito básicos. Entenderam? Bem básicos mesmo, aqueles exercícios bem de comecinho de matéria, quando a gente está começando. E aí bota isso aí é brincadeirinha de criança, meu. Isso aí tem que todo mundo dominar. Eu passei isso aí, eu falei, não, isso aqui vai todo mundo acertar, né? Como a gente está em quarentena, tem muita coisa pra vocês fazerem. Eu falei, vou passar isso aqui que todo mundo faz em 5 segundos. Mas, quando me enviaram, eu vi que tinha bastante erro. Principalmente no exercício 4 e no 5, que eram os mais fáceis, né? Que eu falei, meu, vai todo mundo acertar de primeira. Então, ó, vamos ler. Exercício 4, ó. Classifique as funções exponenciais como crescentes e decrescentes. Tá lá. Letra A, B, C, D e E. O exercício está falando, classifique as funções exponenciais como crescentes e decrescentes. Então, você tem que lembrar da definição e ver. Para uma função ser crescente, o que tem que acontecer com o A? Que no caso o A é a base, né? Ó, a base. O que é que tem que acontecer com isso aí para que ela seja uma função crescente? O A tem que ser maior que 1, não é? O A tem que ser maior que 1, a base tem que ser maior que 1, ela é uma função crescente. Então, isso aqui, ó, 9/5 elevado a x é uma função crescente. Um monte de gente botou decrescente. Não é porque tem uma fração que você vai botar a função decrescente, porque geralmente, né, quando tem a fração, o pessoal põe decrescente, mas não é. Tá com dúvida? Divide, ó. 9/5. Pega aqui e divide. Eu dividi, ó. 9 dividido por 5. 9 dá pra dividir por 5, né, ó? Por quê? 1 vezes 5 dá 5. 9 menos 5, 4. 4 não dá pra 5. Então eu coloco a vírgula aqui e ponho um 0. E aí fica 40. Que número que eu vou multiplicar por 5 para dar 40? Esse número é 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, ó, deu 1,8. 1,8 é maior do que 1. A base é maior do que 1, né? 1,8 é quase 2. Então, tem dificuldade? Faz a continha e divide. Não é porque vai aparecer fração que vai ser decrescente, tá? Essa daqui, todo mundo acertou. Crescente, né? Ó, a base aqui é maior do que 1. Crescente. Aqui a mesma coisa, ó. Teve gente que se confundiu de novo por causa do expoente lá ser x sobre 2, mas não tem problema. O que caracteriza a função exponencial ser crescente ou decrescente é a base, tá? A letra D, 1/5 elevado a 2x. Agora sim é decrescente. Tá com dúvida? Pega o 1/5 e divide, ó. Número 1 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5, então eu boto 0, coloco 0 aqui, vírgula também. Ficou 10. Que número que eu tenho que multiplicar por 5 para dar 10? Esse número é o 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2, tá? 0,2 está entre 0 e 1. Então, essa função é decrescente. Letra E. 6 elevado a menos x. Essa daqui deu muito rebuliço. Todo mundo praticamente colocou crescente. Mas você tem que lembrar que aqui, ó, tem um expoente negativo. O x é negativo. Então, o que a gente faz quando tem um expoente negativo? A gente calcula 1 sobre a base elevado ao expoente positivo. Né? Ó, 1/6 vai estar entre 0 e 1. Então, essa função é decrescente. O problema é a falta de atenção. É a falta de atenção em coisa super, hiper besta. Uma coisa bem idiota mesmo, que você... ter esse raciocínio aqui, ó. Simples, ó. Só fazer isso, que a gente já fez 100 vezes. Vai fazer um mês que a gente tá nisso. Já fizemos isso 100 vezes. Aqui é a mesma coisa, ó. Já dividiu isso aqui 1000 vezes. Já fez aquilo ali também 1000 vezes. Eu não sei por que ainda estão com dificuldade.
Aqui a mesma coisa, ó, identifique quais funções são exponenciais. É a questão assim que ninguém tinha que ter errado, ninguém. Ó aqui, ó, f de x igual a 0,3 elevado a 2x. É uma função exponencial, ó, tá entre 0 e 1, isso aqui é uma função decrescente, né, ó, elevada a... é uma função exponencial. Teve gente que colocou que não é, só porque tem 2x aqui, não tem problema. A incógnita tá no expoente, é uma função exponencial. Depois essa daqui até que não teve problema, todo mundo botou que não era uma função exponencial, porque isso aqui é função polinomial, né, é um polinômio, 2 é um monômio no caso, né, que você tem um termo 2 elevado a x sobre 7. Depois, aqui, ó, teve gente também que confundiu e botou que era função. Como que é função exponencial isso aqui? Sendo que na definição de função exponencial fala que o a tem que ser maior do que 1. O a não pode ser 1, ó, a maior que 1. Não tem a tracinha aqui embaixo de maior ou igual. É maior do que 1. O a tem que ser maior que 1 ou está entre 0 e 1. Aqui é o próprio 1. Não pode, né? Eu fiz um vídeo, eu desenhei no gráfico e eu mostrei isso no gráfico. Por que que não pode a base ser 1, tá? A gente viu isso já. Não era para ter errado. Aqui, ó, f de x igual a 8 sobre 5 elevado a x sobre 7. É função exponencial. Dividindo ali vai estar entre 0 e 1. Depois, f de x igual a menos 8 elevado a x. Essa daqui também acertaram, né? Óbvio, o a tem que ser maior do que 1. Né? Aqui, o a é 1, não pode. Aqui, o a tem que ser menor do que 1, né? Não pode também. Não pode nem ser 1 e nem ser menor do que 1, tá? E também não pode ser 0, né? Porque 0, se for 0 elevado a 0, é uma indeterminação. Depois aqui a última, f de x igual a 12 elevado a 2 sobre 3x. É função exponencial, até que também acertaram. E tem gente que se confunde por causa daqui o expoente, ó, mas a incógnita, o x, tá no expoente, então é função exponencial. Tá? A questão 6 também teve muitos erros e é uma questão bem besta. Ó. Para quais os valores de k a função 5 sobre k elevado a x é decrescente. Então ali, ó, qual que é a propriedade para a função ser decrescente? O a, que é a base, tem que estar entre 0 e 1. Então é só você colocar a base ali, que no caso é 5 sobre k. 5 sobre k é entre 0 e 1. E aí, se você é uma pessoa observadora, você vai ver que se você colocar ali no lugar do k o número 1, vai dar 5. 5 não está entre 0 e 1. Se você colocar o número 2, também não vai estar entre 0 e 1. O número 3 também não, o número 4 também não. O número 5 vai dar 1. 1 não está entre 0 e 1. Agora, se você colocar ali o 6, 5 sobre 6, já vai dar 0, alguma coisa. Então, o 6 já vai começar a função a ser decrescente. Se você colocar o 7, o 8, o 9, vai dar todas decrescentes. Então, o k tem que ser maior que 5. Não precisava fazer conta nenhuma, era só substituir ali os valores. E teve gente, há muita gente que não conseguiu fazer. Errou, fez uma conta que não tinha nada, não precisava fazer conta nenhuma. Fizeram maior ao erro, como se fosse um exercício da FUVEST, assim, dificílimo, né? E esse daqui também não é difícil, mas como é exercício assim, a gente sabe que tem a porcentagem de erro aumenta, né? Ó, seja f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, se a e b são tais que f de a é igual a 4 vezes o f de b, pode-se afirmar, e aí ele deu as alternativas. Então vamos lá. F de x é igual a 2x mais 1, tá? Aí a gente vai dizer que o f de a é igual a 2 elevado a 2a mais 1. Eu troquei o x e botei a. E o b é a mesma coisa, né? No f de b, 2 elevado a 2b mais 1. E aí o exercício diz, eu grifaria essa informação. F de a é igual a 4 vezes o f de b. Então, f de a é igual a 4 vezes o f de b. E aí você substitui. Quem é o f de a?
O f de A é 2 elevado a 2A mais 1. Tá aqui. Quem é o f de B? 2 elevado a 2B mais 1. Tá aqui. E o 4 eu copiei. Embaixo eu só arrumei, né? Lembrando que quando a gente está trabalhando com função exponencial, a gente tem que sempre deixar as bases todas iguais. Então, como é que eu transformo esse 4 aqui para que ele vire uma potência, né, de base 2? 2 elevado ao quadrado. Quanto é que é 2 elevado ao quadrado? 4. A próxima matéria que a gente vai ver é equação exponencial. Aí vocês vão entender bem essa partezinha aí, tá? Porque isso aqui é uma equação exponencial. Mas lembrando, não tem como a gente falar de função sem falar de equação. Por isso que o próximo assunto é equação exponencial, tá bom? Aí, aqui, ó, a gente tem... Aqui, esse lado eu tô copiando, tá vendo? Aqui embaixo eu copiei. Aí aqui a gente tem a multiplicação de potências de bases iguais. Como é que a gente faz? Conserva a base, soma os expoentes. 2b mais 1 mais 2, tá? Aí eu tenho bases iguais dos dois lados, eu cancelo essas bases e vou trabalhar só com os expoentes. Aí ficou ali, ó, 2a mais 1 é igual a 2b mais 3. Aí isso aí eu vou deixar letra para um lado, número para o outro. Passo esse 1 que está positivo para o lado de lá negativo, passo esse 2b que está positivo para o lado de cá negativo. E aí eu resolvo. 3 menos 1, 2. E aqui tem 2 em ambos os membros, então eu coloco 2 em evidência. Então ficou 2 vezes A menos B igual a 2. E aí esse 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar A menos B igual a 2 sobre 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Então A menos B igual a 1. Aí você vai na alternativa e vê qual a alternativa que é A menos B igual a 1. Essa alternativa é a alternativa E.